Olá, amigos. Espero que estejam todos muito bem. Hoje eu quero lhes falar sobre um assunto de grande importância para todos nós, que é a proteção do nosso patrimônio, a proteção dos nossos bens e a segurança da nossa família. Ao longo da vida, cada um de nós empreende a sua luta árdua para formar o seu patrimônio, constituir a sua família, e o intuito, o objetivo, a nossa missão é justamente deixar todos muito bem no futuro. Queremos envelhecer bem, em paz, queremos que a família alcance essa paz tão necessária, não é? Para que todos possam usufruir e gozar daquilo que foi a nossa luta, daquilo que representou o nosso suor diário. É claro que para isso nós precisamos também contar com a colaboração dos familiares. Nós sabemos que hoje no nosso país, cerca de 85% a 90% de todas as empresas em nosso país, elas são de natureza familiar. E eu particularmente acredito muito na empresa familiar, porque ela reúne pessoas com as mesmas vertentes de conhecimento, de valores, não é? De princípios morais e éticos, a mesma linha de raciocínio na mesma atividade econômica. Então esses pilares todos reunidos faz com que a empresa familiar seja uma empresa de sucesso. Tanto é que nós temos hoje 85, 90% delas todas de ordem familiar. Mas acontece que nós precisamos nos preocupar muito com a sucessão desse legado. Esse patrimônio que foi construído com momentos tão árduos, tão difíceis, de tanto sacrifício, ele precisa ser levado adiante. Todos nós queremos que esse legado seja levado adiante. E para que isso aconteça, nós precisamos transformar os nossos herdeiros, os nossos filhos, os nossos familiares, em nossos verdadeiros sucessores. Há uma diferença muito grande entre herdeiro e sucessor. O herdeiro é o filho, é aquela pessoa que recebe a herança, entendeu? Sem nenhum compromisso. Ele é um recebedor de herança e, portanto, ele é um gastador de herança. O nosso sucessor, não. Ele é o herdeiro que adquire identidade com o patrimônio, que adquire identidade com o legado, não é? Que ele tem o compromisso e a responsabilidade de levar aquele legado adiante por outras gerações, de seguir com aquela atividade econômica, para que o titular, o patriarca ou a matriarca, tenha certeza de que foi válida todo aquele sacrifício que ele empreendeu para deixar aquele legado para os seus familiares. Ninguém gostaria de ter uma vida tão árdua, tão difícil. Não me diga que formar um patrimônio é uma coisa fácil. É extremamente difícil, é extremamente desafiador. Temos uma carga tributária rigorosa demais em nosso país. Nós temos uma crise de ordem econômica, nós temos uma crise de natureza trabalhista. A mão de obra hoje é escassa no nosso país, a mão de obra no nosso país ela não chega a ser qualificada. E nós temos todos esses desafios para suportar, não é? As instabilidades de mercado, a ausência de competitividade, a ausência de linhas creditícias que possam fazer com que o negócio familiar possa ir adiante com mais facilidade. Então, para isso, nós precisamos formar os nossos sucessores, transformar os nossos herdeiros em sucessores. Há um ditado que diz o seguinte: você precisa preservar para ter, mas você precisa, sobretudo, planejar para suceder. Se você não tiver um efetivo planejamento, não é, organizacional, se você não tiver estabelecido uma governança corporativa, familiar, uma governança de natureza corporativa dentro da sua atividade econômica, dificilmente você poderá ter a certeza, não é, líquida de que seu legado vai passar para outras gerações, porque você não transformou seus herdeiros em sucessores. Então isso é extremamente necessário. É preciso que o nosso herdeiro adquira essa identidade com o patrimônio, adquira essa identidade com a atividade econômica, com o negócio de família, não é? Às vezes até as pessoas dizem: olha, mas meu filho é médico lá na capital, meu filho é engenheiro, meu filho é advogado, ele não tem identidade, não tem sequer vontade de seguir adiante com os negócios de família. Então eu vou tocar da maneira como for possível, vou administrar, e quando eu passar, eles dividam, eles dissolvam a empresa, eles partam para um novo negócio como eles queiram, mas eu não posso obrigá-los, eu não posso exigir que eles venham
tomar conta do negócio e que eles possam transformar esse negócio num legado que possa se perpetuar por outras gerações. Isso eu não posso, mas pode. Não é necessário que você, como herdeiro, você precise botar a mão na massa, mas você precisa compreender aquele patrimônio, você precisa entender, você precisa adquirir identidade com aquele legado. Porque só conhecendo o negócio de família, só conhecendo o legado que o patriarca, a matriarca está empreendendo para deixar para a família, você poderá adquirir esse compromisso e essa responsabilidade de levar essa atividade econômica adiante. Mas isso tudo passa, amigos, por uma coisa muito simples, mas muito séria, que se chama planejamento. Planejamento patrimonial. Para que nós possamos empreender um bom planejamento patrimonial, é preciso que a gente tenha o conhecimento sobre a nossa estrutura de patrimônio, sobre a nossa estrutura de unidade familiar. Juntando esses dois pilares, nós vamos poder conhecer, trazer à tona uma diagnose sobre a nossa situação econômica e a nossa situação de estrutura familiar. Porque através desses dois pilares é que nós vamos saber quais os bens que nós precisamos, digamos assim, regularizar, não é? Qual a atividade que não está em dia com a sua situação contábil, não é? Quais os negócios que não estão com a sua estruturação tributária em dia, societária, não é isso? Há muitos casos em que o patriarca, o titular de um patrimônio, ele tem um patrimônio imenso, constituído por uma infinidade de bens até em outros países ou bem em outros estados do país, mas ele não consegue ter uma linha creditícia suficiente para que esse negócio seja levado adiante, para que ele possa crescer e encontrar competitividade no mercado. Isso porque os seus bens estão todos entregues em garantes nas instituições financeiras. E aí, como é que ele pode planejar? Como é que ele pode conservar para ter? Como é que ele pode planejar para suceder? Ele precisa efetivamente iniciar a sua vida de estruturação patrimonial através de um bom planejamento financeiro. Muitas vezes, o patriarca, o titular de um patrimônio, ele precisa de uma linha creditícia qualquer, ele procura uma instituição financeira e ele entrega muitas vezes um bem de 1 milhão por uma dívida, um crédito de 200 mil reais. E muitas vezes ele se torna inadimplente e fica com aquele bem seguro, bloqueado, sem que ele possa usufruir daqueles efetivos 700, 800 mil que não estão ligados àquela dívida para fazer o giro da economia, para que ele possa voltar ao mercado em competitividade, para que ele possa crescer na sua atividade econômica. Então, através de um bom planejamento financeiro, ele poderá desonerar parte desses bens ou poderá desonerar na totalidade esses bens. Só um bom planejamento financeiro vai fazer com que ele adquira novamente essa força da competitividade de mercado. Porque se ele não tiver essa força de competitividade para atuar no mercado, ele não tem fôlego, ele não tem oxigênio para continuar no mercado. E muitas vezes ele vai levando o legado, vai levando o patrimônio de qualquer forma, sabendo que a dívida só cresce nas instituições financeiras, que ele não tem crédito suficiente para voltar a crescer, voltar a transitar bem no mercado do seu produto e deixa tudo para adiante. O que é adiante? Quando ele passar, os filhos que façam o inventário e o que sobrar, eles que dividam entre si. Esse é um grande mal. Esse é um grande mal porque você poderá, ainda com todas essas dificuldades, ainda com todos esses bens entregues em garantes no banco, através de um bom planejamento financeiro, você poderá organizar a sua vida financeira, patrimonial. A partir daí, com os bens já desonerados ou aqueles que estiverem desonerados, você poderá constituir um sistema de planejamento patrimonial e sucessório. Você poderá abrigar aqueles bens que estão livres e desembaraçados dentro de um sistema cofre, um sistema que vai guardar aqueles bens e vai colocar aqueles bens em segurança, a salvo de eventuais penhoras, de eventuais ações de execução, não é? Os ataques fiscais não chegarão, com certeza, porque será estabelecido uma escala de barreiras protetivas que fará com que aqueles bens fiquem seguros e protegidos ali naquela unidade cofre.
Bem, mas acontece que esses bens, eles não são bens para ficar de forma imobilizada dentro de uma PJ, por exemplo. Não, esses bens, eles são responsáveis pela atividade econômica, que dá giro à economia, que assegura a sobrevivência da família. Então, o que é que se faz? Dentro da construção desse sistema, você poderá fazer uma outra unidade, não é? Dentro desse sistema de pejotização, que vá dar giro a essa economia. O que é que vai acontecer? Você cria uma nova célula operacional, essa célula vai fazer o quê? Se você vive de aluguéis, aqueles bens que você colocou lá, essa célula vai tratar desses aluguéis, não é? Se você é um vendedor de gado, se você tem soja, se você tem trigo, se você tem café, se você tem cacau, você dará giro à sua economia através dessa célula operacional. Então, esse é um sistema muito simples, esse é um sistema muito fácil de se fazer. Então, muitas vezes as pessoas pensam, se é um sistema muito fácil, boa parte dos agricultores, dos homens do agro, estão em dificuldade, não é? Passando por momentos extremamente desafiadores, porque não há uma linha de crédito para quem esteja com grandes financiamentos bancários, com grande nível de inadimplência. Não, mas isso tudo você pode organizar através do seu planejamento financeiro. O que for possível fazer, você vai fazer. Há uma outra coisa. Se você procurar a instituição financeira e você bem explicar, a instituição financeira certamente vai acenar positivamente para você, porque é muito mais seguro para a instituição tratar com uma pessoa jurídica do que com uma pessoa física. A pessoa física passa, a pessoa jurídica ela não morre. E quando a pessoa física passa, os bens que ela tinha, tudo se transforma no espólio através da abertura da sucessão. E quem vai ser o representante desse espólio? Não se sabe. Não é? Quanto tempo vai se desenrolar este inventário para que a instituição financeira possa se habilitar e efetivamente receber o seu crédito? De que forma vai receber o seu crédito? Então é muito mais importante para a instituição e certamente a instituição sempre vai acenar positivamente para que os bens sejam liberados e integralizados numa PJ. E assim a PJ vai se responsabilizar perante o banco, não é? Perante as instituições financeiras. Isso é muito mais tranquilo para a instituição. Então, nós precisamos fazer essa organização. Então, muitas vezes as pessoas dizem, olha, isso é tão possível, e por que isso não está tão popular aqui entre nós? Bem, esse sistema ele chegou ao nosso país em 1976, através da Lei de Sociedades Anônimas. Mas é um sistema que já é possível, que já é realizável em todo o mundo há cerca de 200 anos, não é? Estados Unidos, a maior parte da Europa, boa parte da Ásia, todos esses países, não é? Eles já praticam essa questão do planejamento patrimonial e sucessório, não é? Outros nomes, trust, fundações privadas, não é? Mas eles já praticam isso há muito tempo. Entre nós chegou com o nome de holding, não é? E eu entendo o seguinte, muitas vezes a pessoa diz, olha, eu tenho ouvido muito falar de holding e eu gostaria de saber se o meu caso é de holding, não é? Se eu posso fazer uma holding, eu tenho os meus bens que estão em garantia em instituições bancárias, eu tenho alguns bens que eu tenho apenas a posse, como eu posso fazer? Será que eu só posso fazer um planejamento desse quando os meus bens estiverem todos livres e desembaraçados? Bem, você poderá fazer o planejamento patrimonial e sucessório em qualquer situação em que você se encontre. Se você tiver um bem, se você tiver um herdeiro, ou se você não tiver herdeiros legítimos e necessários, mas você tiver algum patrimônio, você deve fazer o seu planejamento patrimonial e sucessório. Holding é uma consequência. Você poderá fazer a sua holding agora, constituir o seu sistema de holding agora, se for possível, e você poderá fazê-lo adiante, não é? Se ainda não for o seu momento de fazer o seu sistema de holding, você seguirá planejando e organizando o seu patrimônio, a sua estrutura patrimonial e a sua estrutura de natureza familiar.
não é? Com a junção desses dois pilares, você vai se organizando, você vai criando a sua governança corporativa, você vai criando os seus acordos de sócios, você vai se entendendo com a sua família, você vai regularizando os bens que não estão, digamos assim, no IR, você vai regularizando bens imóveis rurais, por exemplo, que precisam ser georreferenciados, você vai fazendo o seu planejamento financeiro, né? Você vai estruturar a sua condição de situação contábil e tributária, para a partir daí você empreender o seu sistema holding, ou ainda, se você não quiser empreender o sistema holding, você poderá lançar mão dos expedientes tradicionais que o nosso ordenamento jurídico já pratica ao longo do tempo, não é? Nós temos institutos como testamento, nós temos institutos como a doação, nós temos institutos como a doação com reserva de fruto, não é? Pode-se recomendar até a instituição de um seguro, não é? Mas todos esses expedientes, eles têm algumas implicações. Precisamos fazer, digamos assim, uma diagnose de cada caso, de cada família, de cada atividade econômica, de cada patriarca que tenha o seu patrimônio e a sua família, para que a gente, com a junção desses dois pilares, com o conhecimento dessas duas universalidades, a gente possa criar o modelo, sinalizar o melhor modelo de organização patrimonial para aquela pessoa. Não é? O que é que se quer? Envelhecer em paz, deixar um legado seguro, não é, para a família, e deixar a família efetivamente em paz. Uma das grandes consequências do planejamento patrimonial sucessório é que você vai alcançar paz entre os seus familiares e você vai fazer com que a sua família não passe pelo expediente do inventário. O expediente do inventário é uma das situações mais dilapidadoras do patrimônio. Nos países da Europa, nos Estados Unidos, eles não fazem inventário, porque o inventário leva muito do patrimônio para o Estado. E, na verdade, você não trabalhou a vida toda para você transformar o Estado em mais um herdeiro, não é? E um herdeiro muito voraz, como eu costumo dizer, não é? Porque se você não tiver o patrimônio organizado, por exemplo, você muitas vezes terá, você não, a sua família terá que abrir mão daquele patrimônio, se for um único bem, para fazer face às despesas de inventário, não é? Ou então lançar mão de um outro bem para vender, e aí você já diminui o patrimônio. O certo é que o inventário chega a levar 40% a 45% de todo o patrimônio. Então isso não é bom, isso é uma coisa muito rigorosa, muito cruel com as famílias. Então, para que você evite que a sua família passe por esse expediente extremamente dilapidador, você precisa praticar o planejamento patrimonial e sucessório. Quando eu falo em planejamento patrimonial e sucessório, eu quero dizer que você deve procurar um profissional especializado em planejamento patrimonial e sucessório para que ele possa, através de uma sessão de viabilidade, essa sessão de viabilidade é apenas uma consulta diagnose. Através dessa consulta pormenorizada, é uma consulta exclusiva para a sua família. Ele vai conhecer a estrutura da sua família, ele vai conhecer a estrutura do seu patrimônio e vai desenhar o melhor modelo que possa se adequar à sua situação, para que você possa bem organizar o seu patrimônio, para que você possa fazer o seu planejamento patrimonial e, seguidamente, o seu planejamento sucessório. Através da organização da estrutura patrimonial, não é, quando você faz o seu planejamento patrimonial, você então parte para o planejamento sucessório, onde você divide todo o seu patrimônio, você distribui todo o seu patrimônio com os seus herdeiros, não é, e sucessores, ficando você na administração de todos os bens, como se nada tivesse se passado, ficando você com o usufruto vitalício de todos os bens, ficando você com poderes de mando, com poderes políticos, não é? Com todas as cláusulas que lhe protejam para que você continue como se nada tivesse se passado, como eu disse, não é? Você pode vender, você pode trocar, você pode ceder, você pode incluir novas pessoas naquele sistema, porque quando você resolve fazer um sistema desse, você cria um sistema de pejotização, não é? Esse sistema de pejotização nada mais é do que a criação de uma empresa
ou de mais uma empresa ou mais uma terceira empresa que possa abrigar o patrimônio e a atividade econômica daquela família, não é? Então você cria uma célula que nós chamamos de célula cofre, onde você deposita todos os seus bens ali, né? Tudo pode ser integralizado. Nós dizemos que esses bens, ao entrar nessa empresa, eles são integralizados. Então eles se transformam em cotas, não é? E como é uma sociedade, ordinariamente é uma sociedade limitada, então as pessoas que ingressam ali se transformam em sócios daquela empresa, não é? Então essas pessoas serão donas daquelas cotas, mas você administrará aquelas cotas, não é? Você poderá incluir novos sócios, você poderá excluir alguns sócios, você poderá readequar o modelo que você inicialmente efetivou, você poderá até mesmo se arrepender na totalidade desse sistema, não é? Eu cheguei à conclusão que eu devo encerrar esse sistema agora e só vou empreendê-lo adiante. Você também poderá fazer isso. Enfim, você terá o controle de todo o seu patrimônio durante toda a sua vida, não é? Você poderá vender sem pedir nenhuma licença a nenhum sócio. E esta é uma diferença muito grande para os expedientes que nós temos no ordenamento jurídico, de forma tradicional. Por exemplo, numa doação, você ao doar o seu patrimônio para os seus herdeiros, você, se efetivamente, eventualmente, você precisar de parte daquele patrimônio, digamos, para fazer face a um processo de saúde, por exemplo, você não poderá usar esse patrimônio porque não é mais seu. E você não tem a segurança de que, digamos assim, o filho para quem você doou, ele poderá devolver esse bem para que você possa fazer face a essa despesa. Porque muitas vezes você doou a um filho que é casado, a um filho que se casou, ele diz, não, agora houve uma doação e minha esposa não concorda, ela acha que esse bem já pertence à nossa família, saiu da sua esfera de propriedade e, portanto, nós precisamos desse bem, não podemos devolvê-lo. Foi sua liberalidade a doação. Então, nós agora precisamos desse bem porque ele já constitui o patrimônio da nossa família. Então, uma diferença muito grande. Quando você constitui esse sistema de planejamento patrimonial e sucessório, por exemplo, através do sistema Hold, você poderá vender, ceder, trocar, fazer como você queira, sem pedir nenhuma autorização àqueles herdeiros e sucessores a quem você doou aquelas cotas. Então, é uma diferença muito grande, não é? E é uma segurança muito grande para quem queira encontrar paz na família, em vida distribuir todo o seu patrimônio da melhor forma, com o conhecimento dos donatários, todo mundo satisfeito, não é? Tudo adequado da forma melhor que servir aquela família. Eu costumo dizer que são modelos como se fossem produtos de alfaiataria, porque o que serve a uma família não serve a outra família, efetivamente, não é? Cada família tem as suas especificidades, cada família tem as suas nuances diferentes. Então, o que serve para uma família não serve para outra. Então, é um produto, é um modelo, é um desenho, é uma constituição, é uma engenharia societária, patrimonial, exclusiva para a sua família. Então, é importante que a gente faça esse planejamento. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, isso é uma coisa muito difícil, isso é coisa que você vai gastar muito. Então, você não vai gastar muito. Você não vai gastar muito. Você vai estar planejando o seu patrimônio e adquirindo em vida uma extraordinária eficiência tributária. Esse é um dos aspectos muito importantes que a gente deve salientar quando se pensar em planejamento patrimonial e sucessório. Em vida, você vai adquirir uma extraordinária eficiência tributária, não é? Você poderá transitar tributando na pessoa física quando for mais favorável para você, e você poderá tributar na pessoa jurídica quando lhe for mais conveniente, não é? Isso você vai observar, você terá a sua assessoria contábil, você terá a sua assessoria de quem fez o seu planejamento patrimonial sucessório, o seu especialista, e ao longo da vida você vai fazendo esse trânsito, não é, interessante para que você mantenha a sua eficiência tributária. Em muitos casos você, por exemplo, pagará os impostos
sempre é menor. E isso é importante para você. Quando você passar, os seus familiares, eles não vão gastar com inventário. E não vão perder nada disso. Eles apenas vão à junta comercial, vão noticiar o falecimento e vão se assenhorar das cotas, vão ser senhores absolutos do patrimônio, do legado. Não é isso? Então isso é muito interessante para cada um de nós, muito interessante mesmo. Você poderá, tudo que você doar, você vai doar aos seus filhos. Há muitas pessoas que me perguntam, olha, fazer uma doação, eu prefiro fazer um sistema desse, eu prefiro mais tarde que eles façam inventário, dividam como eles quiserem. Porque, por exemplo, meu filho parece que não vai bem no casamento, não é? E eu vou distribuir o meu patrimônio, o meu suor, o meu sacrifício com uma pessoa que nem vai permanecer na minha família. Fique tranquilo. No sistema de planejamento patrimonial e sucessório, você distribui os seus bens para os seus filhos, para os seus sucessores, para os seus herdeiros. Você não os distribui para genros e noras. Eventualmente, se você quiser contemplar um deles, você poderá chamá-los para a sociedade. Mas, ordinariamente, você não está obrigado a fazer isso. Você distribui apenas com seus filhos. E só quando você passar, se os filhos quiserem, eles poderão chamar sua esposa, seu marido, não é? Para a sociedade, se a sociedade continuar. Então, isso é interessante para todos nós. Então, eu acho que devemos cuidar desse planejamento patrimonial e sucessório, uma coisa muito possível para cada um de nós, não é? Deixar o patrimônio como está, para que os nossos filhos enfrentem um processo doloroso de inventário, é muito cruel. Até porque, com o sistema de planejamento patrimonial e sucessório, por exemplo, com o sistema de constituição de holding, você constitui a sua holding rural, a sua holding familiar, o que acontece? Você gasta hoje cerca de 20% do que seus filhos gastariam no futuro com o inventário. 20%. Sem contar que no inventário há despesas inadiáveis. Há despesas que você tem que fazer à vista. O seu herdeiro terá que fazer à vista. E se ele não dispuser daquele numerário, ele terá que vender parte do patrimônio, ou se for um único bem, ele terá que vendê-lo. E vender um bem, quando ele ainda não está regularizado, o que é que acontece? Você enfrenta o quê? Encontra logo adiante o deságio. E o deságio ele é praticado, na melhor das hipóteses, em 20%. Então já há uma dilapidação bem maior do patrimônio, enquanto na constituição de um sistema de planejamento patrimonial e sucessório, não. Você poderá negociar, por exemplo, parcelamento, digamos assim, com o advogado, você não gasta com certidões, há uma série de vantagens, não é? Para você pagar suavemente sem precisar, certamente você não vai precisar vender nada do seu patrimônio, porque vai caber no seu bolso, não é? Esse planejamento que você faz, todas as despesas, elas cabem no bolso de cada um de nós. Não é preciso vender o patrimônio como se faz quando se tem que enfrentar o expediente do inventário. Então há uma diferença muito grande. Você tem, ao longo da vida, você encontra uma extraordinária eficiência tributária, você gasta infinitamente menos do que você gastaria, sua família gastaria um dia com o inventário, cerca de 20% do que sua família gastaria com o inventário. Você tem uma tributação bem menor. Os bens, porque os bens que entram nesse sistema, eles entram pelo valor histórico, o valor que estava lá no IR. Enquanto no inventário, não, é o valor de mercado, não é? Isso é muito dilapidador. Muitas pessoas até estão preocupadas com o ITBI, não é? Quais os impostos que incidem no procedimento desse? O imposto ITBI, há uma imunidade na Constituição, que diz que ao integralizar esses bens nesse sistema, você não paga, você está imune do ITBI. Algumas prefeituras que equivocadamente elas cobram, mas para isso se você ao empreender um recurso de natureza administrativa, você for vencido, você tem alguns expedientes judiciais para lhe socorrer em relação a isso, porque a Constituição diz que é imune, né? O ITCMD você vai pagar bem a menor, porque os bens ingressam naquele sistema de planejamento patrimonial e sucessório
pelo valor do IR, pelo valor histórico, enquanto no processo de inventário e na doação, não é? E na doação pura e simples, na doação com reserva de usufruto, esses bens, eles receberão a incidência do imposto pelo valor de mercado. Isso é extremamente dilapidador. Então, essas diferenças, elas fazem com que você reflita melhor, não é? Eu acredito que você fazer o planejamento patrimonial e sucessório é você antever o futuro, é você planejar o futuro que você quer para a sua família em vida, é você visualizar esse futuro, é você ir ajustando, adequando as nuances desse futuro, todas as vertentes, adequando as situações, não é? Colocando um determinado herdeiro, um determinado filho, em determinada função, em determinada atribuição que ele melhor se adeque. Tudo isso você poderá fazer. E você poderá dispor dos bens quando você quiser, você poderá trocar, você poderá vender, você poderá ceder, você poderá incluir algum sócio, você poderá excluir quem você quiser, tudo você poderá fazer. Ao passo que nos expedientes tradicionais do nosso ordenamento jurídico, não. Eles são laços indissolúveis. Uma vez efetivados, você perderá aqueles bens porque eles sairão da sua esfera de propriedade, não é? E dificilmente você pode ter a certeza de que, ao precisar, não é? Eventualmente, se você precisar para uma situação extrema de saúde, de viagem, de alguma coisa, você poderá contar com a boa vontade de seu filho para devolver esses bens, para que você possa fazer uso deles. Porque normalmente é um filho que já é casado, é um filho que vai se casar, ou é um filho que diga, olha, não, eu estou constituindo o meu patrimônio e esse bem já faz parte do meu patrimônio, eu preciso desse bem. Foi liberalidade sua a doação. Portanto, eu não posso devolver esse bem. Então, isso causa um constrangimento muito grande e nós temos casos extremos em que as pessoas entraram em depressão profunda e houve casos até fatais por conta dessas situações, não é? Porque quando você doa os seus bens, você retira esses bens da sua esfera de propriedade. E, logicamente, você pode imaginar, eu sou uma pessoa saudável, ou durante a minha vida, o que vai ficar para mim, ou eu ter uma boa pensão, eu ter uma boa aposentadoria, isso dá para viver, mas não se sabe o futuro. De repente, você pode precisar de um bem desse para uma coisa extrema, não é? Uma necessidade maior, e você não tem certeza absoluta de que seu filho será tão grandioso assim para devolver, terá esse reconhecimento para devolver esse bem, para que você possa fazer face a essas despesas, né? Então, tudo isso, esse comparativo a gente deve fazer, né? E é lógico que todos nós temos que ter o nosso patrimônio organizado, não é? Muitas vezes você diz, olha, eu fui comprando os bens, deixei para regularizar depois, e eu já estou numa idade avançada, meus filhos depois desenvolvem isso aí e transformam isso no inventário, resolve tudo, mas você estará jogando fora boa parte do seu patrimônio. Uma boa parte, uma considerável parte do seu patrimônio. No mínimo 40% a 45%. Porque os bens, se não estiverem organizados, não é? Passíveis de organização, com as despesas iniciais necessárias e inadiáveis do inventário, se o herdeiro não tiver o numerário suficiente, disponível, ele terá que fazer face a venda desses bens. E, naturalmente, com o deságio, ele perderá cerca de 20% a 25% desse bem. Não é isso? Com os impostos, que nós sabemos que nós temos uma alíquota progressiva até 8%, mas é uma alíquota pesada. Aí, muitas vezes, as pessoas dizem o seguinte, olha, mas o Chile é 25%, Estados Unidos 40%, a França é 60%, o Japão é 55%, a Alemanha é 50%. Sim, mas nesses países ninguém faz inventário. Nesses países, quando o filho chega a 18, 19 anos e deixa a casa paterna, ele já cuida do seu planejamento patrimonial. Ele pode até não estar pensando no planejamento sucessório ainda, mas ele já efetiva o seu planejamento patrimonial, não é? Porque ele sabe que há uma política de Estado, não é só no Brasil, em todo o mundo, que incentiva para que você tire os seus bens da pessoa física para a pessoa jurídica, não é? Porque você vai alcançar a eficiência tributária e porque para as instituições creditícias financeiras é muito mais interessante ela estar lidando com a pessoa jurídica do que a pessoa física.
Então, o trânsito da pessoa na sociedade, no mercado creditício, é muito mais leve, é muito mais suave, é muito mais tranquilo se ele estiver numa pessoa jurídica, não é? Com seus bens na pessoa jurídica. Quem morre não tem que levar bens. Quem morre não leva bens, apenas a sua vestimenta dentro do caixão, não é? Se não for cremado. Então, não precisa levar bens. Por que manter esses bens da pessoa física, quando você não tem nenhuma eficiência tributária, quando você sabe que você vai penalizar a sua família adiante? Não é? Então, há inúmeras vantagens, amigos, para que se possa fazer um efetivo planejamento patrimonial e sucessório. Então, devemos pensar muito nisso. Para isso, nós devemos procurar um profissional em planejamento patrimonial e sucessório para nos inteirar dessa situação. Cada um de nós tem uma situação diferente. Se você é um comerciante, se você é um médico, se você é um engenheiro, se você é um homem do agro, não é? Você é um pecuarista, você é um agricultor, você é um homem da soja, você cultiva café, você cultiva cacau, você cria rãs, sei lá, você cultiva cogumelos, qualquer que seja a sua atividade. Eu vivo de locações de unidades residenciais, comerciais, todas essas situações. Se você tem patrimônio, se você tem um único bem e você tem um herdeiro, ou se você não tem herdeiro, você sabe que o patrimônio que você constrói, que você constitui, um dia passará para alguém. Então, nada mais interessante, mais justo, mais certo do que você planejar para quem você quer que vá esse patrimônio, não é? Para que efetivamente o seu patrimônio adiante, ele não vá para uma pessoa não lhe deu a mínima durante a vida. Então, você que não tem filhos também, você precisa fazer o seu planejamento patrimonial e sucessório. Primeiro que você adquire uma extraordinária eficiência tributária, não é? Você sabe que você adiante, você levará o seu legado, o seu patrimônio para as pessoas que você sabe que vão honrar, que vão respeitar o seu patrimônio, o seu suor, respeitar e ter compromisso com a sua renúncia, com a sua boa vontade em aquinhoar aquela pessoa, não é? Então, isso é muito interessante para qualquer um de nós. Basta que tenhamos um patrimônio constituído por um único bem, está na hora de fazer o nosso planejamento patrimonial e sucessório. E aqui eu chamo a atenção para as pessoas que têm os seus bens entregues em garantia em instituições creditícias. Muitas vezes as pessoas estão até desalentadas. Olha, eu não tenho crédito mais, instituição bancária, eu não posso crescer, eu não posso competir no mercado porque eu não tenho crédito. Mas você não tem crédito porque você não fez o seu planejamento financeiro. Você tem bens, você tem dívidas. O que está garantindo essas dívidas? Não é? O que é que está garantindo essas dívidas? Muitas vezes você tem uma dívida de 200, 300 mil, você tem lá um bem de 1 milhão, 1,5 milhão, que está lá seguro no banco, e o banco diz, quando você me pagar, eu libero. Mas não é assim. Não é assim. Através de um efetivo planejamento financeiro, você poderá desonerar parte daqueles bens ou a totalidade daquele bem. Poderá sim. Não é? Então, o planejamento patrimonial e sucessório serve para as pessoas que têm os seus bens seguros em instituições creditícias como garantes, não é? Você quer pagar menos impostos na sua vida? Faça um planejamento patrimonial e sucessório. Certamente você vai alcançar uma eficiência tributária formidável, não é? Pergunte a quem fez planejamento patrimonial e sucessório. Converse com quem fez um sistema de hold familiar, hold rural, hold médica, uma imobiliária. Pergunte a essas pessoas. Quem fez diz, eu já devia ter feito antes. Amigos, em todo o mundo as pessoas fazem esse tipo de planejamento. Em nosso país, desde 1976, esse sistema já existe. Aí você pergunta, por que esse sistema, então, está sendo conhecido agora como novidade? Porque esse sistema ele chegou através das grandes bancas de advocatícias do país. E essas grandes bancas advocatícias, elas ofereciam esse tipo de serviço aos milionários, aos bilionários do país. E fazer um planejamento patrimonial e sucessório, ou a constituição do sistema hold, eu costumo dizer que é como você comprar um cofre. Você não sai por aí dizendo, olha, estou comprando um cofre, estou levando um cofre para casa. Ninguém diz isso. Todo mundo compra em silêncio.
e leva o seu cofre sem que ninguém saiba, não é? Sequer o local onde ele vai ser instalado. Então, quem faz um planejamento patrimonial faz para organizar toda a sua estrutura de patrimônio e faz o seu planejamento sucessório para entregar paz e segurança à sua família. Não precisa sair por aí dizendo. Então, os bilionários não disseram nada a ninguém, mas fizeram o seu planejamento, não é? No passado. Então, pessoas como Roberto Marinho, pessoas como Roberto Civita, pessoas como a família da Odebrecht, não é? Essas pessoas todas fizeram, José de Alencar, nosso ex-vice-presidente da República, essas pessoas fizeram seu planejamento patrimonial e sucessório, mas sem fazer alarde, sem dizer nada a ninguém. Então, quando elas faleceram, muita gente pensou, olha, os estados dessas pessoas vão lucrar muito, muito dinheiro, porque um patrimônio imenso de bilhões de reais, isso vai dar um numerário formidável para o Estado. Nada. Esses estados não lucraram um único centavo, porque lá atrás essas famílias fizeram um planejamento patrimonial e sucessório, não é? Nós temos um exemplo aqui da família Odebrecht, da família Camargo Corrêa, em que eles fizeram um planejamento patrimonial e sucessório, não é? Estão aí às voltas com vários expedientes de natureza jurídica, mas que tinham bens seguros através de um planejamento patrimonial e sucessório, e hoje um desses herdeiros é dono de uma das unidades residenciais mais caras de todo o mundo. Pode? Pode. É lícito? É lícito. E o melhor de tudo isso é que esse planejamento patrimonial e sucessório, ele é todo alicerçado dentro da lei, é autorizado em lei, não é? É tudo perfeito, é tudo rápido, é tudo simples, não é? A dificuldade que quem desenvolve é o advogado, não é? Para realizar esse procedimento. Mas para a pessoa é uma coisa simples, é rápido. Você começa logo a usufruir desses benefícios, porque a tributação passa a ser de uma forma extraordinária em relação ao procedimento normal, ao que você vinha pagando normal, não é? Então, esses benefícios tributários, você pagar menos impostos nesse país, de forma lícita, tudo dentro da legalidade, isso é muito importante, não é? Quem não quer pagar menos impostos de forma lícita dentro da legalidade? Todos nós queremos. Então vamos fazer o nosso planejamento patrimonial e sucessório, vamos fazer uma sessão de viabilidade, vamos contratar uma sessão de viabilidade com um profissional especializado em planejamento patrimonial e sucessório. Assim ele vai conhecer a sua realidade de patrimônio, a sua realidade de unidade familiar e vai desenvolver o melhor modelo de planejamento patrimonial para você. Se for o seu momento de constituição do sistema Hold, ele o fará imediatamente. Se não for, ele vai desenvolver o seu planejamento patrimonial através do seu planejamento financeiro, através do seu planejamento tributário, contábil, societário, para ajustar, para adequar as situações e criar o melhor modelo de regularização dos seus bens para que você possa então constituir o seu sistema Hold. Isso é muito importante para cada um de nós. Se vocês desejarem um pouco mais saber sobre esse assunto, vejam o nosso canal no YouTube. Nós diariamente nós postamos vídeos, nós fazemos lives semanalmente, recebemos convidados através de um programa chamado Café com Produtor. Esse Café com Produtor é um serviço voltado exclusivamente para o homem do agro. Não é? Nós entendemos que o homem do agro é a grande locomotiva de desenvolvimento desse país. Nós sabemos que durante essa pandemia que assolou todo mundo, o agro do Brasil não parou. O homem do campo não parou um só minuto. E mais, nós tivemos um crescimento de cerca de 30% na nossa produtividade, porque o homem do campo não parou. Nós sabemos que hoje, a cada 5 pratos de alimento produzido em todo o mundo, um prato é brasileiro. E nós ainda podemos duplicar e triplicar a nossa condição de produtividade, porque nós ainda não ocupamos todos os espaços agricultáveis do nosso país, não é? Nós estamos ainda em cerca de 12,5%. Então podemos produzir muito mais ainda. Preciso continuar acreditando nesse homem do agro, é preciso acreditar no nosso país. Nós temos uma força motriz extraordinária, extraordinária. Dentro desse epicentro dessa pandemia, nós não paramos. Ao contrário, nós crescemos.
Então isso é importante, isso é de uma importância para o mundo formidável. Nós temos um celeiro de água doce, potável, pronta para o consumo humano. Nós temos alimentos de primeira necessidade. As nossas commodities estão aí chegando em todo o planeta. Então nós precisamos acreditar. Só que esse homem do campo, o homem do agro, ele precisa ser melhor orientado, ele precisa ser melhor socorrido. Ele precisa de organização para que ele possa conseguir essa tão querida competitividade de mercado, não é? Muitas vezes o homem do campo diz, olha, eu preciso crescer, mas a carga tributária do nosso país não me deixa crescer, não é? Os encargos sociais, nós estamos aí com novas obrigações acessórias, tudo isso povoa o imaginário do homem do campo, primando para uma necessidade, talvez, de mudar de atividade. E os filhos que vão vendo essa situação difícil do patriarca, da matriarca, ou do titular do patrimônio, diz, olha, eu prefiro ficar na cidade grande, prefiro ser servidor público, eu prefiro desenvolver uma atividade autônoma mais na cidade, mas não é nada disso. Nós precisamos, na verdade, de organização, de planejamento. Eu continuo dizendo, conservar para ter, planejar para suceder. Só dessa forma as coisas conseguem entrar no eixo e conseguem que você adquira organização para a sua vida, não é? Patrimonial e familiar, e consegue também que esse patrimônio, em forma de legado, ele siga para as novas gerações. E esse é o conselho que eu dou, procure um profissional especializado em planejamento patrimonial e sucessório. Alguém até me perguntou essa semana, o meu contador pode fazer o meu planejamento patrimonial, pode fazer a minha holding? Pode. O meu advogado de muitos anos, ele pode fazer? Pode. Agora, eu acredito que se você procurar um especialista em planejamento patrimonial e sucessório, você poderá evitar alguns problemas que sempre surgem. Por exemplo, no nosso escritório, na nossa banca, nós também não trabalhamos apenas na constituição de sistemas de holding, de planejamento patrimonial e sucessório. Nós também fazemos diagnóstico de sistemas já constituídos com defeito, não é? Tentamos resolver e alcançar alguns problemas, muitas vezes gravíssimos, não é? Que foram cometidos na constituição desses sistemas. Então, eu digo que você pode fazer sim com o seu contador, com o seu advogado, mas eu deixo o conselho, procure um especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Não é? Você não vai contratar coisa alguma, você não vai dar procuração a ele, você vai marcar uma sessão de viabilidade. Esse profissional vai lhe dizer, vai lhe fazer uma diagnose da sua estrutura de família e da sua constituição patrimonial. A partir do estudo desses dois pilares, ele vai mostrar para você, ele vai desenhar para você o melhor modelo da sua organização patrimonial. O que é que você precisa? Organizar a sua situação financeira. Os meus bens estão em instituição financeira, então vamos organizar essa parte. A minha organização contábil, tributária não está regular, vamos regularizar. Alguns bens não estão no IR, vamos levar esses bens para o IR, não é? Alguns bens imóveis não foram georreferenciados, eles não estão adequadamente registrados. Vamos fazer essa organização. Então ele dirá a você o que você precisa fazer para organizar. E você não fará essa organização apenas para adiantar despesa na sua vida. Você fará por uma boa eficiência tributária. Na hora que você estiver com seu patrimônio organizado, tenha certeza, imediatamente você começará a usufruir de uma extraordinária eficiência tributária. Você vai pensar, como eu paguei impostos tão caros durante toda a minha vida? Bastou que eu organizasse meu patrimônio para que eu pudesse usufruir dessa eficiência tributária. Muitas vezes você diz, olha, fulano é tranquilo porque o patrimônio dele é muito grande, então ele paga muito imposto e ele não sente falta de nada. Mas eu sou menor, não é? Sou classe média, eu pago esses impostos que me faz muita falta. Não. O fulano lá que não se importa com isso é porque ele tem um planejamento patrimonial e sucessório.
E através desse planejamento, ele adquiriu a tão sonhada eficiência tributária. Quem não quer pagar menos impostos nesse país e de forma legal? Então é preciso que cada um de nós entenda isso, não é? O Estado precisa dos nossos impostos, mas nós não precisamos ser dilapidados por esses impostos, não é? Se a lei permite que você adquira essa eficiência tributária, então vá atrás dessa eficiência tributária, porque muita gente foi atrás dessa eficiência tributária, através do planejamento patrimonial, através da organização dos pilares constituídos pela família e pelo patrimônio, e estão aí usufruindo de todos esses benefícios, tributando quando for melhor na pessoa física, quando for melhor na pessoa jurídica, e os bens só representando uma receita maior, a atividade econômica respondendo cada vez melhor, porque há um planejamento, porque há uma organização, né? Então é isso que eu digo a vocês. Pode fazer com qualquer profissional contábil ou advogado? Pode, mas eu sugiro que você procure um especialista em planejamento patrimonial e sucessório, pelo menos para fazer a sua sessão de viabilidade, para que você adquira um conhecimento exato, uma diagnose profunda e exclusiva sobre os pilares que mais importam na vida de cada um de nós, família e patrimônio.